Neemias, capítulo de número 1. Podem dizer amém? Fica com a Bíblia aberta aí, olhe para mim, por favor. Quando Davi morre e entrega o seu reinado para Salomão, a Bíblia vai dizer que Salomão está no monte chamado Gibeá, quando ele tem um encontro com Deus, e o Eterno diz para ele pedir o que ele quisesse, que Deus iria conceber, e ele pediu sabedoria. Foi a melhor decisão que ele tomou, fazendo assim com que Salomão se tornasse um homem tão sábio a ponto de Israel na sua época ser uma das maiores nações, ser a nação mais conhecida daquele tempo, a fim de que hoje, quando estudamos na teologia e nós vamos olhar para os fins dos tempos e falamos do período do milênio, nós lembramos de Israel. É um padrão que nós temos de como mais ou menos vai ser o milênio. Nós vamos lembrar da época de Salomão, um homem sábio, e a sua sabedoria fez com que ele escrevesse os livros de Eclesiastes, Provérbios, Cânticos. E o engraçado é que ele é muito grato. O que faz esse homem receber tantos bênçãos e tantos prêmios de Deus em todos os segmentos da vida é a gratidão. Eu costumo dizer que quando nós somos gratos por aquilo que temos, nós estamos dizendo para Deus que estamos preparados para receber aquilo que ainda não temos. Salomão é esse homem desprendido, sábio. Porém, o homem mais sábio que já existiu erra porque em Eclesiastes diz que ele resolveu entregar o seu coração, e a Bíblia diz que o coração é enganoso, e ele resolve entregar o seu coração às bebidas, e ele mesmo diz que ele encontrou gozo, alegria, prazer, porém aflição de espírito. Eclesiastes também vai dizer que ele resolveu entregar o seu coração às mulheres, descobriu gozo, alegria, prazer, porém aflição de espírito. O erro deste homem faz com que a nação, a família de Israel começasse a ceder. De que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa casa? Quando Salomão morre e Roboão reina, o reinado de Roboão, ou o ensinamento do sábio Salomão para o filho dele, já está bagunçado. E a Bíblia vai dizer que Israel vai se dividir. 10 tribos vão se tornar o reino do norte, 2 tribos o reino do sul. Agora, do lado do norte, que contém 10 tribos, há um novo rei, que não é da dinastia davídica. O que é dinastia? Dinastia é linhagem real, é sangue. Do lado do norte, esse novo rei, chamado Jeroboão, reina. Só que ele vai morrer e vai surgir outro rei, e desse lado vão se ter 19 dinastias, ou seja, 19 reis que não são da mesma linhagem. E esses reis fazem o que é errado, fazem o que é mal, e aí os sírios vêm e os escravizam, levam cativo, e de lá eles nunca mais vão voltar. Do lado do sul, a Bíblia vai dizer que houve 20 reis, e todos da mesma dinastia. O problema desses 20 reis é que alguns adoram a Deus, outros não, e outros são instáveis. Uma hora está com Deus, outra hora se esquece de Deus. Por causa disso, Deus se vira de costas, e aí vem a Babilônia, rouba-os, leva-os cativos, e lá eles vão passar 70 anos. A Bíblia vai dizer que um general da Pérsia, Artaxerxes, vai invadir Babilônia e vai liberar um decreto. Na verdade, o rei chamado Dario é quem libera esse decreto. Por quê? Porque quando o rei Dario da Pérsia invade Babilônia, ele descobre nos rolos do Antigo Testamento um homem chamado Jeremias, e esse Jeremias fala sobre Dario e diz que iria nascer um rei chamado Dario que iria libertar Israel. Quando ele vê aquilo, ele fica estupefato e diz: liberta Israel. Então vem a primeira leva com Zorobabel, a segunda leva com Esdras, e a última leva é com Neemias, que nós vamos ler agora. E eu disse tudo isso que é para você entender uma coisa:
Neemias vai nascer em uma situação caótica. Neemias vai nascer debaixo de escravidão. E o que eu quero falar com você hoje é sobre família. Neemias mostra para mim que este homem está disposto a largar tudo que ele tem por causa da sua casa. Neemias capítulo de número 1, verso de número 1, vamos ler o texto. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu, o mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Capítulo de número 4, verso 14, por favor. Neemias 4, 14. Diz assim: e olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Você pode repetir essa expressão comigo? Pelejai pelos vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Coloca a mão assim no coração e diga assim comigo: a minha casa não vai morrer. Amém. Queridos, Neemias, como eu falei, nasce debaixo de escravidão. Quando Neemias nasceu, ele ainda é cativo e ele está debaixo de escravidão dentro do reino medo-persa. Por isso, esse garoto vai crescer como escravo dentro da Pérsia, e ele tem tudo, falando dentro de um perfil psicológico, para ser alguém que iria viver dando desculpas para a vida. Ele podia crescer dizendo: eu só sou escravo porque alguém lá atrás errou. Eu só sou escravo hoje porque alguém da minha família lá atrás fez o que não era para fazer. Mas ao invés desse menino crescer resmungando, ao invés desse menino crescer dando desculpas para a vida, a Bíblia vai dizer que esse menino é forte, que esse menino assume responsabilidades. E no capítulo 1, do verso 11 de Neemias, a Bíblia vai dizer que ele era copeiro do rei. Sabe, um sábio dizia que é mais fácil você sair da derrota para a vitória do que da desculpa para a vitória. Pessoas que só vivem dando desculpas para tudo, gera-se então uma cultura de negação. Tudo é negativo, tudo que vai fazer não vai dar certo, porque vive com uma autoestima baixa. Esse garoto é escravo, mas é forte dentro dele. Os outros podem olhar para ele e podem dizer: ele é escravo, mas dentro dele ele já venceu o que devia vencer. Ele já venceu a sua mentalidade. Antes de Davi vencer um gigante, Davi venceu primeiro ele mesmo. Esse jovem é tão forte que a Bíblia vai dizer que o rei precisa de um copeiro. Ora, o copeiro não é um cargo normal. Quando nós pensamos em copeiro, a gente pensa em bobo da corte, mas não é. O que é um copeiro? É alguém que toma só suco envenenado? Também não é só isso. Para você ser copeiro, você precisava pelo menos de 3 coisas para a aprovação do rei. Primeiro, confiança do rei. Segundo, você precisava ser proativo. Terceiro, você precisava ser desapegado às coisas materiais. Porque quanto mais desapegado você é, mais confiante você se torna. E esse jovem é um estilo que agrada o rei. Por quê? Porque o rei tem que ter uma amizade tão grande com o copeiro, e uma confiança tão grande com o copeiro, a ponto de ele confiar que tudo aquilo que o copeiro não vai o trair, e que tudo aquilo que o copeiro vai comer ou vai experimentar não vai matar ele, não é um golpe. Neemias é esse cara. Ele já não é mais um escravo. Agora ele é um escravo diferente.
Ele é um escravo que trabalha para o rei. Ele é um escravo que tem intimidade com o rei. A vida dele está feita. O rei olha para ele e faz boas perguntas. Como é que está o reino? Me faz isso. O rei confia nele. Confia a ponto de tomar decisões a ponto daquilo que Neemias fala. Só que a Bíblia vai dizer que um dia, Hanani, um dos irmãos de Neemias, que Neemias já tinha se esquecido, porque Neemias cresceu na Medo-Persa, e o seu irmão vai sair de Israel para visitar ele. Um dos irmãos de Neemias chega para ele, e a primeira coisa que Neemias faz é uma pergunta. Neemias não espera o irmão falar. Neemias vem perguntando: como é que está Israel? Sabe, essa pergunta me confronta, porque às vezes a gente espera os nossos familiares ligar, ou as pessoas que nós amamos vir atrás de nós. Mas a pergunta é: por que você não se dispõe hoje a dizer um oi para aquelas pessoas que você ama? A ligar e dizer assim: ó, eu só estou ligando para saber como é que você está. Engraçado é que quando ele pergunta isso para Hanani, Hanani diz assim: ixi, não está nada bom não. Eu vou falar como é que está. Israel foi destruído, os muros de Israel foram destruídos, e os portões queimados a fogo. Para piorar, o povo de Israel é saqueado, o povo de Israel é pobre. 3 coisas aqui dentro da hermenêutica, da teologia, que me marcam. Primeira, muros quebrados. O que quer dizer isso? Quer dizer defesa. O que Hanani está falando para Neemias é: Israel não tem defesa, Israel não tem base. Os muros estão quebrados, qualquer um entra e qualquer um sai. A pergunta é: quais as amizades que entram na sua casa? Quais são as amizades que vêm na sua casa, toca na sua casa, toca a campainha, entra, leva o seu filho e você não sabe? Amizades do céu, ou são vizinhos que você não conhece? Segunda coisa que o texto vai me revelar: portões queimados. Por que Hanani faz questão de falar portões queimados? Se ele fala, o muro está quebrado, a gente já sabe, quebrou tudo, caiu tudo. Mas por que portões queimados a fogo? Porque naquela época, os juízes de Israel ficavam julgando as causas dos portões. Então, quando alguém tinha uma causa, ele chegava no juiz. Quando a Bíblia fala de portões queimados, a Bíblia fala que falta orientação. Pensa numa casa sem orientação. A nossa casa precisa viver baseado nisso, orientado por isso. A casa de Israel não tem orientação. O povo é perdido, o povo é fraco, não tem muro, não tem defesa. Como consequência, a terceira coisa, o povo é pobre. A pobreza não começa pelo que você tem materialmente, a pobreza começa pelo que você tem interiormente. Neemias era escravo e se tornou copeiro do rei, porque ele venceu a luta aqui dentro. Aquele povo perdeu a luta aqui dentro e perdeu a luta lá fora. Eles eram pobres espiritualmente e pobres dentro da área material. Os vizinhos vinham, saqueavam, faziam o que queriam, porque eles eram fracos, não tinham autoridade dentro da sua própria casa. Quando Hanani faz essa pergunta, o engraçado é que ele fica confrontado e ele não se conforma. Sabe, às vezes a gente tem a ideia de que, vou viver a vida para mim. Neemias poderia dizer assim, eu estou nem aí para eles, eles nunca me ajudaram aqui, eu comecei aqui como escravo, cheguei até onde eu cheguei, não estou nem ligando para eles. Venci sozinho. Mas Neemias se dói pelo problema do outro. Neemias está disposto a perder tudo que ele tem por causa do outro. E a Bíblia vai dizer que ele não se conforma. A Bíblia vai dizer que ele não para, ele está impulsivo, ele está inconformado. Sabe, em 1777, no país de Gales, conta a história que uma garota no interior do país de Gales, muito pobre, era uma cidadinha pequena, uma vielinha pequena, e naquele local só tinha uma igreja, e aos domingos ela ia frequentar a igreja. E quando o reverendo lia a palavra, aquela menina ficava estupefata, os olhos dela brilhavam,
quando ela ouvia a palavra de Deus, e a professora dela, que também estava naquela igreja, começou a observar isso. Como era uma cidade muito pobre, Bíblia naquela época também era rara. Somente os grandes líderes podiam possuir uma Bíblia. Era caro demais, era caríssimo. E a professora dela falou assim: vem cá para minha casa, eu tenho uma Bíblia. Você gosta tanto, você ouve os caras falando, eu sei que você quer ler, tem uma Bíblia. A menina tinha 10 anos de idade. E ela começou a ler as páginas da Bíblia. Até que um dia ela chegou nos seus pais e disse: pai, eu quero comprar uma Bíblia. O pai dela começou a chorar e disse para ela: filha, nós somos pobres, trabalhamos no campo, a gente tece linho de lã, e aqui na nossa cidade uma Bíblia é cara demais. E ela falou assim: pai, me deixa trabalhar. Tinha 10 anos. Deixa eu trabalhar, eu vou juntar e vou comprar uma Bíblia. A história vai dizer que ela trabalhou 5 anos, passou 5 anos da vida dela trabalhando. Quando ela chegou para o seu pai e disse: pai, agora sim, tenho dinheiro, vou comprar uma Bíblia. O pai chora de novo. Diz: minha filha, aqui na nossa cidade não vende Bíblia. O único local onde se vende uma Bíblia é lá na cidade de Bala, quilômetros e quilômetros daqui, um dia de viagem a pé. A história vai dizer que a menina pediu a bênção dos seus pais e disse assim: pai, me dá a bênção, eu vou passar um dia andando, porque eu vou lá comprar uma Bíblia. Ela pede a bênção e sai pela manhã. A história diz que ela chega à noite na casa do reverendo Thomas Charles, e Thomas Charles vai relatar que ela chega branca, pálida, com fome, e diz para ele: moço, me dá uma Bíblia, eu vim comprar uma Bíblia. Ele disse assim: ó, eu tenho Bíblia, mas da sua língua eu não tenho. A última Bíblia da sua língua está guardada ali, porque já encomendaram, e eu vou dar para um rapaz que fala 2 línguas. Aquela menina começou a chorar. E aí Thomas Charles disse: por que você está chorando? Ela contou a história dela para ele. Ele se comoveu tanto que ele falou: vai, leva essa Bíblia, ele fala 2 línguas mesmo, a gente resolve com ele. E a Bíblia vai dizer, a história vai dizer, que ela levou a Bíblia para sua casa, e juntos, ela e a sua família, leram o Salmo 55. Sabe o que eu aprendo com essa menina? Primeiro, a prova do desejo é a busca. Sabe, Dr. Mike Murdock disse que a nossa vida sempre vai correr em direção ao nosso pensamento mais forte. A menina não se conformou com o estilo de vida que ela vivia. Ela não se conformou por não ter uma Bíblia. E engraçado que em 1804, o reverendo Thomas Charles ficou tão chocado com aquela situação, que ele foi o primeiro homem a construir a primeira sociedade bíblica do mundo. Hoje, nós temos mais de 180 sociedades bíblicas espalhadas por todo o mundo, por causa que uma menina lá atrás não se conformou de não ter uma Bíblia. Sabe o que Deus me traz aqui para dizer para você? Não se conforme com o estilo de vida que a sua família vive. Não é de Deus que você tenha filhos na droga. Não é de Deus que você tenha filhos nas bebidas. Não é de Deus que você tenha uma vida bagunçada dentro do seu lar. Deus me traz aqui para dizer: não coloque um ponto final, porque eu ainda estou escrevendo. Eu tenho um projeto grande para realizar na sua casa, na sua vida e no seu casamento. Não se conforme. Neemias me confronta porque mediante a situação ele está inquieto. Sabe o que é engraçado? É que Neemias é escravo, e escravo não dá ordens, escravo recebe. Neemias é escravo, Neemias não pode falar, Neemias só pode ouvir. Só que em meio ao impossível, Neemias não está parado, ele está inquieto. Ele não aceita. Ele não aceita. Ele está dizendo: eu não aceito isso, eu não vou aceitar isso. Aí a Bíblia vai dizer, e nós lemos no texto, que Neemias se propõe a chorar. Augusto Cury disse que a primeira coisa que o homem aprende quando nasce é chorar. E a primeira coisa que repressamos quando somos grandes. Aí ele conclui dizendo: não tenha medo de chorar, os grandes homens também choram.
A Bíblia vai dizer que quando Jesus está entrando pela porta de Jerusalém, montado em um burrinho, e o povo adorando ele, dizendo: Baruch Havá Bishem Adonai, bendito é o rei que vem em nome de Deus, bendito é o rei que vem em nome de Deus. Jesus abre os braços e diz: ó Israel, chorai por vossos filhos e por vossas filhas. A pergunta aqui é: será que você chora pela sua casa? Será que você separa um tempo para chorar por aqueles que você ama? Às vezes a nossa vida é tão corrida que a gente se esquece de orar por aqueles que nós mais amamos. O Eterno está dizendo assim: Israel, vocês que estão me adorando sabem que eu sou o Messias, mas e seu filho? E sua filha? E o dia de amanhã? Chore por eles. Engraçado que em 1 Samuel capítulo 30, a Bíblia vai falar de Davi, vai nos dar uma lição importante do ponto de vista do pensamento, porque Davi foi para a guerra. Davi foi para a guerra, valorizou o seu trabalho, ele era um guerreiro. E Davi foi para a guerra e não deixou nenhum soldado para proteger a sua casa, Siclag. Quando Davi volta, feliz com os despojos da batalha, ele percebe que os amalequitas vieram e roubaram tudo, e levaram a sua família, os seus filhos como escravos. E não supervalorize o seu trabalho. A sua família tem que ser em primeiro lugar na sua vida. Trabalhar é importante, mas quando nós supervalorizamos, a gente pode perder coisas. Sabe, Augusto Cury disse que essa geração tem sido a geração de mestres na área profissionais, na área do profissionalismo, mas tolos na área sentimental. O que acontece com Davi foi que quando ele viu aquela situação, ele entrou em grande desespero e passou a chorar pela sua casa. Ele não passou 1 hora, 2 horas, ele passou dias. E a Bíblia vai dizer que os homens de Davi já cogitam em o matar, eles querem apedrejar Davi. Aí Davi levanta os olhos para o céu e diz: Deus, eu devo continuar? Ou eu fico aqui para morrer? Aí Deus vem com uma palavra, porque Deus é o Deus da família, e diz assim para Davi: vai Davi, porque eu vou reconstituir tudo aquilo que você perdeu. Hoje tem reconstituição para sua casa, para sua família e para o seu casamento. Neemias é esse, ele não para, ele não desiste, e a Bíblia vai dizer que ele ora. Engraçado que oração sempre vai estar intrínseco nisso. Sábado à noite eu falei sobre oração, hoje de manhã eu falei sobre oração. Estamos mais uma vez mediante de frente de oração. Oração é importante, gente. Oração não é só um dos pilares da igreja, mas como um dos pilares da sua casa. Ele vai orar, ele vai passar dias orando. Quando nós lemos a Bíblia, olhamos para Paulo. Se você ler as cartas de Paulo, por vezes, Paulo vai começar dizendo: eu sou um servo, filho na fé, mas eu oro por tal, estou orando por tal, estou orando. E o engraçado é que a gente esquece disso. Eu vou falar de mim, para não constranger ninguém, mas quando eu era mais jovem, a gente tem um costume de se desconectar no meio da oração. Quando eu era mais jovem, eu ia orar, e eu dizia mais ou menos assim: Deus, obrigado pelo dia, obrigado Jesus por eu estar bem, por estar saudável, obrigado pelo futebol. Mas você viu aquele passe que eu dei ali? Vixe, foi demais. Nossa, você viu aquele jogo, aquele lance? Quando eu fui ver, eu já tinha me desconectado da oração. Eu já não estava mais orando, eu já estava pensando em um monte de outras coisas. E a oração, cadê? Aí quando eu me dava em conta, eu falava: ai Deus, Nós precisamos entender que a oração precisa fazer parte diária da nossa vida. Não dá para viver, não dá para ter intimidade com Deus se você não ora. Oração revela intimidade. Intimidade e santidade. Santidade é autoridade, e autoridade conquista. A segunda coisa que eu aprendo no texto é que ele está jejuando. Nessa questão aqui, nesse âmbito espiritual, o jejum de Neemias é um jejum de alguém que não se conforma. O jejum de Neemias aqui
Ele está querendo dizer assim: Deus, eu tenho pressa por ouvir a sua resposta. Eu tenho pressa para ouvir a sua aprovação. Eu tenho pressa. Eu vou repetir de novo: não se conforme com o estilo de vida que a sua família adere. Não desista da sua casa. E talvez alguém entrou aqui dizendo: para mim já chega, para mim já era, para mim já acabou. Se Deus não falar hoje comigo, eu vou parar. E Deus me trouxe aqui para dizer para você: não pare, porque hoje eu, o seu Deus, estou te pegando pela minha mão direita, te levantando e te assegurando pela destra da minha justiça. Não pare! Diga para o seu irmão assim: ainda que a situação esteja difícil, você não vai parar. Aleluia! Ele chora, ele ora, ele jejua, e nada acontece. Vou repetir: ele chora, ele ora, ele jejua, e nada acontece. Agora eu fico imaginando a cabeça de Neemias. Alguém bate na porta e Neemias fala: é um profeta. Não é. Vem dia, vai noite, chega dia e sai noite, e nada. Deus não responde por meio da palavra, Deus não responde por um profeta, nada, ninguém. Não são dias, são meses. A Bíblia vai dizer que são 3 meses. Quando ele falando de Quisleu, é um mês. E quando ele termina falando sobre o ano de Harã, é o outro mês. São 3 meses, é mais ou menos de novembro, dezembro, até fevereiro, até janeiro e fevereiro. 3 meses pedindo uma resposta para Deus, e Deus está em silêncio. Engraçado que o silêncio de Deus não vem para nos destruir. O silêncio de Deus vem para nos fazer melhor, vem para nos deixar mais forte. Deus está em silêncio. Só que o que Neemias não sabe, que enquanto ele está orando lá em Israel, Deus já está usando Ageu e Zacarias para dizer: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Enquanto Neemias ora e não vê resposta aos olhos nus, do outro lado, Deus está usando profetas para preparar o arado. Só que Neemias está lá, sem ver resposta. E a Bíblia diz que o coração alegre formoseia quando não está alegre. O semblante de Neemias está caído. Eu fico imaginando Neemias como copeiro do rei, e o rei olha para Neemias e fala: esse cara me transpassa uma alegria. Esse cara é alegre, esse cara é feliz. Só que o rei está olhando para Neemias e está falando: já tem alguns meses que esse cara está diferente. Aí o rei chega para Neemias e diz assim: Neemias, o que você tem? Agora precisa da habilidade espiritual, do discernimento espiritual, para falar com o rei. Neemias se prostra, e diz assim a Bíblia, que ele já se prostra pedindo para Deus: Deus, me dá a interpretação, me ajuda. Ele se prostra e diz assim para o rei: vive tu, ó rei, para todo sempre. Mas é que a minha casa está destruída, a casa onde os meus pais moravam está destruída, e eu queria poder ter a oportunidade de reconstruir. E o Espírito Santo toca no rei, e o rei diz assim: então eu vou te dar cartas para reconstruir os muros de Israel. O que é que está quebrado na sua casa? O que é que não está funcionando mais? O que é que não está dando mais certo? Deus está me trazendo, me trouxe aqui, de lá de São Paulo, trouxe o coral, apenas para dizer algo para você. O que não está dando certo, hoje Deus está te dando carta, e carta quer dizer autoridade para reconstruir aquilo que estava prestes a acabar. Não está dando certo com o cônjuge, não está dando certo com o filho. Deus me traz aqui para dizer: a palavra divórcio está sendo riscado. O seu filho não vai ser levado por funk, a sua filha não vai ser levada por baile. Deus me traz aqui para dizer: o seu Deus tem um projeto com a sua casa, com você, com a sua família e com o seu casamento. Neemias vai para Israel, agora já não é mais um escravo. O rei fala para ele: eu vou te dar cartas, e todos os lugares que você ir, você vai apresentar essa carta, e não vai sozinho, chama o general
da Pérsia, ele vai atrás de você, ele vai acompanhar você. Neemias vai para Israel, reconstruir os muros. E agora tem um problema. O povo de Israel está cansado. O povo de Israel está fraco. Aí Neemias fala o último versículo do texto do capítulo 4 que nós lemos. Ei, se está difícil, se você está pensando em parar, olha para sua casa e lute por eles. Lute pelos seus filhos, lute pelo seu casamento, lute por eles é com quem você deve lutar. Deus está dizendo para alguém aqui, fala fortemente ao meu coração. Tem gente aqui que entrou dizendo: eu vou desistir de tudo, e Deus está dizendo: não faz isso não. Eu tenho um projeto estabelecido na sua casa, para a sua família e para o seu casamento. Quando Neemias fala isso, o povo começa a se motivar. E eles reconstroem os muros de Israel. Sabe como é que Neemias terminou? Não só como escravo. Quando você lê o livro de Neemias, lá no final, o povo de Israel vai chegar nele e vai dizer assim: Neemias, nós te elegemos como governador de Israel. O Neemias que você leu no texto não é o profeta Neemias, ele não é profeta. Neemias que você lê no texto não é sacerdote Neemias, ele não é ninguém, falando assim de título. Por que Neemias está na Bíblia? Porque ele fez a diferença. Por que você está falando que você é um anônimo? Faça a diferença, primeiro vença aqui dentro. Ele se tornou governador de Israel. Deus está dizendo: você vai governar sobre a sua casa, e a sua casa, a sua família vai servir ao Senhor. Isaías disse: vossos filhos não são filhos para calamidade, nem para desolações. Vossos filhos são herança bendita do Senhor. Sua casa não morre. Hoje eu vim aqui como um homem de Deus e profeta para dizer: sua casa não vai cair, os muros não vai cair, Satanás vai ter que fugir por um lado, por outro caminho, porque Deus proverá o escape para você.